bater um papo no vídeo de hoje sobre a Versys 650 tolera ou não tolera uma terra. Para quem não sabe, eu sou dono de uma Versys 650 2022 e essa é uma pergunta que eu recebo com frequência aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas experiências que eu tive com a minha e que eu tenho com a minha, e vou trazer aqui pontos de dificuldade e facilidade que essa motocicleta traz para o uso na terra. Antes que alguém emocionado chegue aqui dizendo nos comentários que jamais a Versys 650 é para terra, ela nunca nasceu com esse propósito e etc e tal. E ok galera, isso é o óbvio, todos nós aqui sabemos que a Versys 650 é uma moto crossover, ou seja, uma mistura de uma moto naked com a mistura de uma moto trail. Então ela carrega características de moto esportiva juntamente com características de motos trail, de motos que vão ser utilizadas na terra. Então aqui no Brasil a gente tem uma grande deficiência em modelos disponíveis de motos trail, de motos realmente versáteis nessa faixa de cilindrada de 600 para cima, né? Então a gente não tem um modelo que atenda a este público que demanda motocicletas nessas categorias, como eu também, né? A gente gostaria muito que a Teneré 700 viesse e alguns outros modelos que nós temos por aí, porque de fato falta essa categoria mais forte aqui no Brasil. E é por isso que a gente acaba tendo que se virar com os modelos disponíveis que nós temos aqui para quem curte esse tipo de uso, que é a versatilidade, uma motocicleta que vai bem no dia a dia, que vai bem para rodovias, para o turismo e que vai bem também para a terra. E eu já cansei de deixar muito claro aqui neste canal que a Versys 150 tem a sua principal especialidade na rodovia. Ela peca um pouco no uso urbano, é forte demais para o uso urbano. Para o uso rodoviário ela vai muito bem, é definitivamente o lugar que ela vai se encaixar melhor. E no vídeo de hoje eu quero conversar mais especificamente sobre o uso na terra. Para quem não sabe, eu já fiz alguns testes bem relevantes com a minha Versys 650. A última viagem que eu fiz uso em off-road foi na Serra da Canastra. E eu saí daqui de Campinas e fui para a Serra da Canastra conhecer a parte alta da Casca d'Anta. E também fui conhecer ali os pontos turísticos que tem na proximidade ali. Então eu rodei cerca de 100 km ou mais de estrada de terra, mas em situações mais difíceis, né? Situações de serra, situações de muita subida e muita descida, situações de muita areia, pedras e buracos, e eu vou compartilhar aqui as minhas opiniões sobre essa motocicleta. O primeiro ponto que eu queria comentar com vocês é sobre o motor. O motor da Versys 150 é um motor bastante forte, que entrega bastante torque de forma rápida. Então uma moto que empina facilmente de primeira e segunda marcha, que pode patinar a roda traseira inclusive no asfalto, e tem marchas longas. Então a primeira bate 60 por hora, a segunda passa de 100 por hora, enfim. Então essas características não são muito legais na terra, porque a gente tem um terreno de baixa aderência. Então, na terra, o seu uso tem que ser bastante manso do acelerador. É claro que você usa da forma que você quiser, mas se você vai iniciar, se você vai experimentar a motocicleta pela primeira vez ou não tem experiência nesse tipo de terreno, você precisa fazer comandos bem suaves com a motocicleta, porque qualquer coisinha ela vai sair patinando e cavucando o chão ali da estrada de terra que você vai estar. Então se você está numa subida que você vai de primeira, normalmente primeira e segunda marcha no máximo a terceirinha é o que você vai usar numa estrada de terra. Claro que isso varia conforme estilos e formas de uso, né? Mas para mim
é no máximo primeira, segunda e terceira. E se você está numa subida, por exemplo, e você está ali mantendo a aceleração constante, se você dá mão demais, ela patina e joga a traseira e sai cavucando mesmo. Então, se é uma situação de baixa aderência e etc., você não pode dar comandos muito agressivos, senão você não vai ficar em cima dela, tá? Associado a isso, a gente tem o centro de gravidade elevado dela, né? Item que eu já comentei também aqui em vídeos anteriores. É uma moto que é enjoada e chata de pilotar em baixa velocidade, porque ela perde o equilíbrio facilmente e não é uma moto tão leve assim, né? Então, nessa situação aí que eu fui na Serra da Canastra, eu estava sozinho, mas eu estava com os 3 baús carregados. Eu não tive a oportunidade de descarregar a moto antes de entrar na Serra da Canastra. Então, eu tive que lidar com tudo isso, lidar com essa questão que ela já é assim naturalmente, difícil manter o equilíbrio naturalmente, em situações mais extremas, de subidas muito íngremes, de roda traseira patinando e etc. Então, uma moto que demanda esforço físico para manter e segurar em situações mais extremas de estrada de terra, ok? Uma outra situação que você tem que ficar atento é que a Versys 650 ela tem rodas de liga leve, né? Ou seja, são rodas menos resistentes a impactos. Então, se você é aquela pessoa que gosta de andar em alta velocidade na estrada de terra, 100, 120 km por hora, as rodas da Versys 650 muito provavelmente vão amassar com uma certa facilidade, caso você encontre buracos e obstáculos com essas rodas de liga leve, beleza? Então, não é uma moto que eu recomendo que você faça incursões muito agressivas com muita velocidade em estrada de terra, porque as rodas vão abrir o bico, beleza? Um outro ponto que me incomoda, e sem dúvidas esse é o ponto que mais me incomoda e me deixa preocupado ao entrar em estradas de terra com a Versys 150, é que ela é uma moto frágil para quedas. O que eu quero dizer com isso? Ela tem as setas dianteiras muito grandes e que são fixadas na carenagem lateral. E se você cair com a motocicleta, muito provavelmente as setas vão quebrar e vão quebrar junto com elas a carenagem lateral, te deixando ali com uma peça pendurada que você já vai ter que fazer alguma gambiarra para prender ali ou simplesmente desmontar a seta para você continuar o seu turismo, e também uma carenagem lateral quebrada. Uma carenagem que facilmente vai custar aí na casa de R$2.000 ou às vezes até mais, dependendo da sua região aí. E uma seta que vai custar aí facilmente acima de R$300. Por mais que você coloque um protetor de carenagem, as setas ainda vão ficar expostas e elas ainda vão empurrar e quebrar a carenagem lateral em uma queda. Se a motocicleta cair com o guidão reto, o guidão vai proteger, imagino eu, e a seta não vai pegar no chão. Se a motocicleta cair com o baú lateral, pode ser que mesmo que o guidão caia esterçado, ela não vai conseguir atingir a seta no chão e vai poupar a seta e a carenagem. Mas são todas umas questões de sorte e azar. A minha Versys 650 nunca caiu no chão, mas eu tenho relatos de pessoas próximas de mim que a moto caiu no chão e de fato quebrou a seta e a carenagem, tá? A Versys 300, por exemplo, é uma motocicleta que não quebra nada se ela cair no chão. A Africa Twin também é outro exemplo legal disso. Então elas podem até sofrer danos estéticos, né? Ralar ali o protetor, ralar o manete, quebrar o manete, ralar ali o escape, né? Nessa questão a Versys 150 não sofre, porque o escape é embaixo da moto, então ele não pega no chão se cair. Mas são motos que sofrem apenas danos estéticos e não estruturais, tá? Por mais que quebre um manete da Africa Twin, por exemplo, por mais que quebre um manete da Versys 300, por exemplo, normalmente eles quebram só a ponta e você continua apto a continuar rodando. Não é o caso da Versys 650, então se você vai sair para um rolê desse tipo, sugiro que você leve enforca-gato, fita isolante, infelizmente, porque primeiro a seta traseira pode quebrar, como eu já gravei aqui vídeo no canal, e a seta dianteira pode quebrar se a motocicleta cair no chão. E esse de fato é um ponto que me deixa muito preocupado e incomodado
em levar essa moto na estrada de terra. Existem outras soluções para isso. Você pode pôr setas menores em LED ali que vão resolver o problema, mas eu, Ricardo, não gosto. Eu acho muito bonita aquelas setas grandes, então eu fico aqui com esse risco para mim mesmo. Vai aí você tomar essa decisão aí conforme o que você prioriza, tá? Mas já vou logo adiantando que isso não me limita. Eu não deixo de fazer rolês off-road com a moto por causa das setas e por causa dessa fragilidade. Se cair, caiu, quebrou, nós vamos gastar dinheiro, vamos consertar, eu vou trabalhar de novo para ganhar esse dinheiro de novo. E eu não vou deixar de dar esses rolês por causa dessas questões. Fico preocupado sim, fico ansioso pensando no prejuízo sim, mas eu vou mesmo assim e não me limito por causa disso, beleza? Uma outra questão que vai te trazer dificuldade nessas situações de terra é que ela não tolera baixo giro. Então, principalmente em subidas muito íngremes, que você associadas a grandes buracos e obstáculos que você tem que superar, não dá para você entrar rápido demais nessas situações, né? Então isso exige que você vá em baixa velocidade, e é uma moto, como eu já citei, que tem dificuldade de andar em baixa velocidade. Então vai exigir aí bastante habilidade sua com a embreagem, de ficar controlando e associando acelerador e embreagem, primeiro para ela não afogar, segundo para ela não sair cavucando e patinando e jogando a traseira para todo lado, tá? Então nessa questão a Versys 150 tem essa dificuldade, mas como todos os outros itens, com prática e a exposição sua sobre essas situações, juntamente com a moto, vão fazer você tirar de letra essas situações mediante prática. Até então aqui eu só dei motivos para você não entrar com essa moto na estrada de terra, né? Mas vamos lá para alguns pontos positivos que ela tem, que vão somar positivamente para o uso nesse tipo de situação. O primeiro delas é a altura do solo. Ok, ela não tem uma altura do solo impressionante, obviamente que tem motos muito mais altas do que ela, mas eu considero a sua altura suficiente. Eu nunca raspei essa moto, nem descer e subir em calçadas, mesmo em calçadas altas. Eu não raspei ela nos rolês off-road que eu já fiz. Então mesmo ali eu considero que é uma moto que tem facilidade de superar obstáculos devido ali à sua altura do solo, tá? Nessa questão eu acho que ela pontua positivamente. Uma outra questão que ela vai pontuar positivamente são nas suspensões, tá? A Versys 150 tem um kit de suspensões maravilhoso, como eu já cansei de comentar e falar sobre isso aqui no canal. E você pode ajustar ela para ficar muito confortável e com uma capacidade muito boa de absorção de impactos. Então ela é bem configurada, você pode ali baixar um pouco as libras do pneu também para você ter mais performance e maior capacidade de absorção de impactos. Ela vai sim te trazer conforto nessas situações e é uma moto que vai bem no quesito absorção de impactos se você configurar bem as suas suspensões, tá? Diferente, por exemplo, de uma CB500X que não tem os ajustes tão finos da sua suspensão e você vai acabar sofrendo bem mais numa CB500X do que numa Versys 150 nessas situações. E uma questão muito interessante é que a Versys 150 tem cursos de suspensão, né? A quantidade que a suspensão trabalha, bastante, digamos assim, úteis, né? Então, ok, ela não tem cursos impressionantes, não tem cursos de uma moto de fato trail, mas, por exemplo, nunca deu fim de curso nesses meus rolês off-road com ela. Diferente, por exemplo, da Versys 300, que tem uma suspensão dianteira ridícula, como eu já comentei aqui no canal. A suspensão da minha ex-Versys 300 dava fim de curso com facilidade quando eu estava com ela na Serra da Canastra. A Versys 150 não. Então, nesse sentido, considero também que o curso de suspensão da Versys 150 é bom o suficiente para um uso racional da motocicleta na terra. E esse item que eu vou falar agora é sem dúvidas o principal deles para potencializar o desempenho da sua Versys 150 na terra. E eu sei que você já deve estar pensando aí, pneus. Já conversei muito com vocês nesse canal sobre pneus, já gravei com a Varela Motos sobre isso, já dei várias dicas sobre pneus sobre isso, já comentei sobre os meus pneus atuais,
aqui no canal também sobre esse tipo de uso, mas quero frisar aqui novamente de que o que mais vai potencializar a performance da sua Versys na terra é a escolha de um bom kit de pneus mistos. Vocês já sabem que eu uso o Avon Trail Rider, que é um pneu misto, 80% on-road, 20% off-road, bicomposto e etc. Ele tem sulcos bastante profundos e ele vai muito bem na terra e ele vai muito bem também no asfalto em diversas situações, e é de fato um pneu de excelente qualidade que de fato entrega versatilidade. Eu já andei na minha Versys 650 com o pneu original, que é 100% on-road, que é aquele Dunlop bem ruim, e já andei também atualmente com o Avon Trail, e é sem dúvidas outra motocicleta, muito mais performance, muito mais grip e segurança para você rodar. Então, se você pretende fazer um uso de fato misto da motocicleta, o primeiro item que você deve pensar é sem dúvidas um bom par de pneus mistos. E para finalizar toda a ideia aqui desse vídeo, eu queria dizer que primeiro, todas as dificuldades que eu citei no começo desse vídeo são superados com treino e a sua exposição a esse tipo de uso. Conforme o tempo vai passando, você vai pegando o jeito de lidar com ela na prática e você vai acabar andando com ela tranquilamente numa estrada de terra, inclusive em situações mais adversas, como eu citei aqui, tá? Não se desespere, não achem que eu estou destruindo a moral da motocicleta, porque não é bem assim. Todas essas questões são superáveis, tanto é que eu mesmo vou, inclusive o último rolê que eu dei, eu fui sozinho e fiz essa viagem aí de mais de 1000 quilômetros, incluindo também bastante quilometragem em estrada de terra, e fui sozinho, com todas essas dificuldades aí que a motocicleta apresenta. Silêncio ensurdecedor. Olha. Então, tudo isso é superável, basta você praticar e treinar. E para resumir toda essa ideia aqui, que eu estou tentando passar para vocês nesse vídeo, de que sim, eu concordo com vocês que a Versys 150 não nasceu para o uso off-road. Mas eu quero dizer que sim, ela tolera o uso racional off-road, e eu já provei e já testei isso na prática, e não é uma motocicleta que me limita. Quando eu quero fazer turismos em situações de terra, eu encho o tanque, me preparo, estudo a rota e vou mesmo assim. Não é uma moto que me limita, eu sei que tem motos melhores para isso, mas a Versys 150 de fato entrega versatilidade para mim, e apesar de ela não ser perfeita no uso da terra, ela tolera e é sim uma boa companheira para esse tipo de situações também, claro, para um uso racional e com bom senso, né? Se você quer fazer trilha, se você quer fazer incursões em alta velocidade, talvez você prefira uma Africa Twin, por exemplo, e outras opções do mercado, né? Mas para mim, que sou uma pessoa que faço de forma predominante o uso no dia a dia rodoviário e de vez em quando um off-road, e quando é um off-road racional, gosto de andar tranquilo, gosto de curtir a paisagem, de fazer paradas e etc. Então, para esse tipo de uso, a Versys 150 vai muito bem. Eu não acho que você deve escolher outra motocicleta por causa dessa dificuldade que essa motocicleta aí vai te entregar nessas situações, beleza? Se você achou que essas informações foram úteis, dá um joinha positivo, se inscreve no canal e até um próximo vídeo.